Olá, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Estamos aqui com mais uma meditação em Bereshit, o livro de Gênesis. E chegamos agora na destruição de duas cidades, Sedom e Amorá, mais conhecidas como Sodoma e Gomorra. Aqui em Bereshit, ou Gênesis capítulo 19, diz no versículo 24: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sedom e Amorá. Se trata de um juízo de Elohim sobre aqueles moradores, e antes que pensemos que é um juízo severo demais ou algo que poderia ser evitado, de fato poderia ser evitado se eles atendessem ao chamado e à ordem de Elohim. Mas é importante que a gente atente para o caráter, qual era a conduta, o procedimento daqueles moradores. Aqui em Bereshit, no capítulo 13, versículo 13, diz: Ora, eram maus os varões, os homens de Sedom, e grandes pecadores contra o Senhor. Ainda em Bereshit, no capítulo 18, no versículo 20, diz: Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sedom e Amorá se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, o Senhor então vai dizer que vai descer para inspecionar aquelas cidades. Eram homens maus, eram homens perversos, ruins, criminosos, e o pecado se tinha agravado muito. O Senhor, ele é longânimo, e ninguém duvida da longanimidade de Elohim, da sua paciência e do seu amor. O Senhor já provou o seu amor durante toda a história da humanidade, desde o primeiro homem criado até os dias em que nós estamos vivendo. O amor do Senhor é notório. Ele não poupou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Ele enviou o que ele tinha de mais precioso e custou muito para o Pai, bem como para o Filho. Ele morreu para nos salvar. Ele enviou seu Filho para nos resgatar das trevas, nos resgatar de atitudes como essas, do pecado que era cometido por aquelas duas cidades e que nós vemos que nos dias atuais não é diferente. Quanto à longanimidade, o amor, a paciência, a benignidade, não precisamos agora dar uma ênfase. Junto com essas características do Senhor, o Senhor também é justo. Ele executa as suas leis, os seus mandamentos até os dias de hoje. Muitas vezes, por o Senhor não executar logo o seu juízo, não manifestar logo a sua ira, os homens se sentem à vontade e acham que Elohim está aprovando ou que ele não está se importando para com isso. Veja que o fato de pessoas, autoridades, pessoas de influência aprovarem certas condutas não quer dizer que o Criador, o dono da vida, esteja aprovando. Algo também muito importante para se falar é que o Senhor, ele sempre manda avisos. O Senhor não tem prazer na morte do criminoso. O criminoso aí é todo transgressor da lei dele. Ele não tem prazer, porque ele já sabe o que este homem sofrerá na sua eternidade. Em toda a história, ele sempre avisou antes de executar o juízo. O problema é que os homens rejeitam esses avisos. Aqui em Mishilei, ou Provérbios, capítulo 1, nós temos uma passagem muito importante. Não dará para ler todos os versículos, senão a mensagem ficaria muito extensa, mas aconselho a todos vocês a meditarem com calma, versículo por versículo. Aqui no versículo 20 diz: A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. É o próprio Senhor. O Senhor é a sabedoria. E o que ele está dizendo para o povo, para a multidão, para esta humanidade? No versículo 23 diz: Retornai pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. O homem ia por um caminho diferente do estabelecido pelo Criador, e agora o Senhor está convocando: retornai pela minha repreensão, para que, sabendo as palavras de Elohim, o homem possa agir em conformidade com essa palavra, com essa instrução, e não perecer na condenação, não perecer no juízo. Continuando, versículo 24 diz: Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Nos versículos 26 e 27, a Escritura vai dizer que vai vir o aperto, vai vir a angústia, e no 28 ele diz: Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Esse capítulo 1 de Provérbios é muito importante, a meditação, a leitura com calma, porque nós somos estimulados, incentivados a pensarmos num Deus imaginário, a pensarmos num Deus conforme as nossas cabeças, nossas mentes, e por não atentarmos na Escritura, que é o documento oficial, verdadeiro, de credibilidade, estabelecido
conhecido pelo Senhor, onde nós conhecemos o Senhor pela sua palavra, nós acharíamos que jamais Elohim agiu de um modo ou de outro. Por isso, precisamos voltar para a Escritura e meditarmos nela de dia e de noite, para fazermos tudo conforme está escrito. O Senhor avisou, mas as pessoas não quiseram dar atenção. As pessoas recusaram o conselho do Senhor, desprezaram o temor do Senhor. O Senhor está dizendo que depois, quando vier o aperto, vier a angústia, vão clamar a Ele, mas a oportunidade se passou. Elohim é paciente, benigno, mas também é justo, e Ele dá um tempo para que as pessoas retornem para Ele. Veja do que aqueles homens eram capazes de fazer. A Escritura fala que eles eram maus. Eles cercaram a casa de Lot, e nós bem sabemos o que eles queriam fazer, aqueles dois varões, a ponto de Lot querer entregar as suas filhas. Veja a maldade, a perversidade, a crueldade daqueles homens, e que não está nada longe dos dias de hoje. Precisamos atentar bem para isso. Agora, diferentemente dos homens que julgam por diversos interesses, não generalizando, Elohim é o justo juiz. Elohim, quando executa juízo, ele o faz com justiça. Justiça e verdade são a base do seu trono. Aqui no livro de Revelação, mais conhecido como Apocalipse, no capítulo 16, versículo 7 diz: "E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Elohim Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos." Ainda no livro de Revelação, capítulo 19, versículo 2 diz: "Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos." Mais uma vez a ênfase em que o Senhor é justo no seu julgamento. Ele tem balanças justas e no momento certo ele executa o seu juízo, que é justo e verdadeiro. Então eu tenho que saber quem é essa prostituta, porque esta organização ela tem corrompido toda a terra, e o Senhor dá resposta, e eu não posso ser contaminado por ela, não posso ser influenciado por ela, senão eu também me coloco debaixo da ira de Elohim. Uma pergunta que nós fazemos é: quando o Senhor mandou fogo do céu sobre Sedom e Amorá, como é que se divulgou este evento? O que foi falado à época? O que consta nas enciclopédias? O que consta nos jornais de grande circulação da época? Observa, queridos, foi o Senhor que mandou fogo e enxofre do céu. É o Senhor quem criou os céus e a terra. É o Senhor quem criou o homem. É o Senhor quem criou o sol, a lua, as estrelas. Foi o Senhor que estabeleceu os fundamentos da terra, os fundamentos dos mares, as profundezas das águas. É o Senhor quem controla as estações do tempo, o inverno, o verão. Ele que criou a neve, criou os rios, os oceanos, Ele que criou os animais, Ele que tem o controle do vento, dos vulcões, dos terremotos, maremotos, Ele que tem o controle dos raios, dos relâmpagos, dos trovões, e é Ele também que controla a chuva de água e também a chuva de fogo, como neste caso, que o Senhor fez chover fogo e enxofre. Por que isto é importante? Porque o mundo trabalha contra Elohim. Ele trabalha tentando negar a existência do Criador. E quando não consegue, eles trabalham para manchar a imagem do Criador, como se fosse um homem mau. E quando não consegue negar a existência do Criador, esse sistema em rebelião trabalha para que o homem não dê crédito à ação de Elohim, à obra que Elohim realiza. Por que isto? Porque há interesse desse sistema em rebelião, governado pelo maligno, em gerar insensibilidade no ser humano, em não fazer o ser humano perceber que aquilo ali é uma manifestação da ira de Elohim, para que ele possa cair em si, para que ele possa se arrepender das suas más obras, dos seus pecados, e se voltar para o Criador, retornar para o Criador e ser abençoado, ao invés de receber a ira de Elohim. O maligno não tem interesse que as pessoas sejam libertas do poder das trevas, libertas do pecado. Daí é mais fácil dizer que foi um fenômeno da natureza que ocorreu por causa disto, por causa daquilo, e o ser humano, bom, se é um fenômeno da natureza, eu não preciso mudar, foi um acaso, aconteceu infelizmente naquele momento, e vida que segue, mas não é isso que o Senhor nos alerta. O Senhor inclusive vai dizer que fez isto com Sedom e Amorá, colocando estas cidades como exemplo, para não seguirmos o mesmo exemplo. Aqui na segunda carta de Keifá, ou Pedro, diz no capítulo 2, versículo 6, e condenou a subversão, ou seja, a destruição, as cidades de Sedom e Amorá, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vão após eles. O Senhor está colocando como exemplo para que haja um freio na humanidade, para que a humanidade não fique insensível com as coisas que acontecem na Terra. Bom,
Algo está sendo feito que não agrada o Criador e eu preciso conhecer a sua palavra, ter o conhecimento adequado para que ao invés de eu provocar a ira de Elohim, eu possa agradá-lo com a minha vida. O Senhor deseja salvar, o Senhor deseja libertar o homem e o Senhor deseja também abençoar, que o homem viva uma vida abençoada. Diz a Escritura que o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para abençoar o justo, aqueles que guardam os seus mandamentos. Meu querido, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.